Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui das nossas disciplinas de matemática, tá? Nessa atividade agora, atividade 4, nós vamos falar da função polinomial do segundo grau. Nós temos a definição dela, né? Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá? Uma função do segundo grau é também chamada de função quadrática. A qualquer função para todos os reais, dado por uma lei de formação. Então, a função do primeiro grau, ela era desta forma, certo? Ax mais b, correto? Então, eu tinha um número acompanhado do x, mais um número, uma constante aqui, um número sozinho. Então, era uma função afim, uma função do primeiro grau. Já a função quadrática, uma função do segundo grau, ela é desta forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, correto? Então, eu tenho aqui, ó, uma função do segundo grau, que ela é expressa desta forma. O primeiro elemento é acompanhado do x ao quadrado, o segundo elemento, ele é acompanhado somente do x, e o terceiro elemento, ele é chamado de constante, que é um número sozinho, tá? Onde esses A e B e C são números reais, tá? São números reais aqui fixos. Chamamos eles de coeficientes. E sempre o A vai ser diferente de zero, tá? X e f de x são os números reais variáveis, ou chamado de simplesmente de variáveis. Então, f de x e o meu x aqui são chamados das minhas variáveis, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né? F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Onde? Quem que é o A? O A, pessoal, sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Então, é o 3. O B sempre vai acompanhar o número x. Se tiver negativo, o negativo também vem junto, ó, menos 4. E o C é o número sozinho, sem letra, sem o valor da variável x. Então, o C é igual a 1. Olha esse daqui, ó, x ao quadrado menos 1. É uma função do segundo grau, tá? Ó, porque tem um x elevado ao quadrado. O A é 1. Toda vez que não tem número, ele é o valor de 1, tá? Quando o x, assim, está acompanhado sem nenhum número, equivale a 1. O B... Você está vendo um B acompanhado? Você está vendo algum x aqui? Sem ser o x ao quadrado? Não, então o B equivale a 0. E C é o número sozinho, menos 1. Então aqui nós temos alguns exemplos da função quadrática, da função do segundo grau. Já o gráfico da função polinomial do segundo grau, ele é uma curva chamada de parábola. Então, a função do primeiro grau, né, como que a gente viu, ela é uma reta linear, certo? Então, ela é uma reta, né? Sempre vai ser uma reta da função do primeiro grau. Já a função do segundo grau, ela é uma curva, ó. É uma curva, sempre vai ser uma curva. Tanto para cima quanto também para baixo, tá? E eu chamo ela de função... Eu chamo essa curva aqui, ó, ela é chamada de parábola, tá? Chamo ela de parábola. Vamos fazer um exemplo. Construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais x. Resolução. Primeiro atribuímos alguns valores das variáveis x, igual tá aqui, ó. Atribuir esses valores. Ah, professor, mas de onde surgiu esses valores aqui, ó? Qualquer valor real, tá? Então, eu peguei do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que eu peguei esses números? Para ele ficar bem certinho na hora de fazer o meu gráfico, tá? Então, toda vez que está pedindo para você construir um gráfico através da função, você coloca valores para eles. Você pode colocar qualquer valor aqui, ó. Eu coloquei do menos 3 até o 2 porque eu peguei os negativos e os positivos. Então, sempre pega uns 6 valores, 5 valores, para representar bem o gráfico para vocês fazerem, tá bom? E aí a gente calcula o f de x. O f de x é o y, né? Que é o valor dado pela função x² mais x. Então, primeiro,
Menos 3. Então, quem que é? Ó? Vai dar 6. Por quê? Ó? Menos 3 ao quadrado mais menos 3, correto? Né, ó, esse menos 3 ele está ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Mais com menos dá menos 3. Mais 9 com menos 3 dá 6 positivo, tá? 6 positivo, tá? Aqui, ó. Menos 2 ao quadrado mais menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos dá mais. Pessoal, não confunda. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, não, que é 6. Tá errado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Como está negativo, menos com menos dá mais positivo. Ó, o negativo, tá? Vai junto com o número, sempre. E aí eu construo o meu gráfico. Menos 3 no x, 6 no y. Menos 2 no x, 2 no y. Menos 1 no x, 0 no y. Tá aqui, ó. 0 e 0, 0 e 0. 1 e 2, 1 e 2, né? 2 e 6, 2 e 6. Então, tá vendo que eu fiz uma curva aqui, ó? Uma parábola. Então, eu tenho esses valores aqui. E aqui tem um valorzinho que é menos 1/7 igual e menos 1/4, né? Então, aqui está só representando. Então, o valor... então, aqui ó, você tem uma parábola representando esses valores, tá ok? Então, construir o meu gráfico da função. Como que eu vou construir o gráfico da função? Dar valores para x. Vocês podem pegar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Pode. Vai ficar esse gráfico aqui só, essa parábola pequenininha aqui, tá? Mas era bom porque eu peguei o menos 3 para ficar um gráfico, uma parábola bem maior, tá bom? Mas vocês podem pegar os valores, qualquer valor para x dos reais, tá bom? Então, construir um gráfico da função. Mas como que eu vou construir um gráfico? Joga valores para x, qualquer um. Do menos 3 ao 2, para ficar um gráfico bem bacana, tá bom? Continuando aqui, ó. Para evitar a determinação de um número muito grande de pontos e obter uma boa representação gráfica, vamos destacar 3 pontos importantes, características do gráfico da função do segundo grau. A gente vai estudar na função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, o seu gráfico, 3 coisas. A concavidade da parábola, se ela é para cima, se ela é para baixo, o zero da função e o vértice. Então, a gente vai estudar dentro de um gráfico, para um gráfico ficar bem determinado ali, a partir de uma função do segundo grau, essas 3 coisas. Concavidade, zero e vértice, ok? A concavidade, ao construir um gráfico de uma função polinomial do segundo grau, ó, a função do polinomial do segundo grau, ela tem isso daqui, ó. Ele é desse formato, tá? Um ax ao quadrado mais bx mais c. Notaremos sempre que, se esse a, esse valor aqui que acompanha o x ao quadrado, for maior que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, se eu fazer o meu gráfico... Então, toda vez, vou olhar minha função. Minha função, 2x ao quadrado mais 3x. Mais 4. Então, você sabe que o a, ele é maior que 0, porque é 4, não é? Ó? Quem são os valores maiores que 0? 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser 1/4, pode ser 2/3, sendo que são positivos. Se forem positivos, a concavidade da parábola, na hora que você construir o seu gráfico, a concavidade ela é voltada para cima, tá? Ó, ela é voltada para cima. Se esse valor que acompanha o x ao quadrado for negativo, for menor que 0, ó, se o a for menor que 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, o meu a aqui, ó,
eu tenho a concavidade voltada para baixo. Então, eu classifico ela voltar, a concavidade dela, eu falo concavidade, essa volta que ela dá, né? A volta que ela dá aqui, ó, voltada para cima, voltada para baixo a sua concavidade. Então, assim, se o número que acompanha o x ao quadrado for positivo, concavidade para cima. Se esse A aqui, o valor que acompanha o x ao quadrado, for voltado para baixo, voltada, então, negativo. For negativo, a concavidade é voltada para baixo. Na questão 1, fala o seguinte, observando as seguintes funções quadráticas, diga-se, a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. E justifique. Então, por exemplo, vocês vão fazer nessa aqui. Letra A. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, correto? Então, eu vou ter o quê? Como que eu sei que a minha parábola ela tem concavidade para cima ou para baixo? Olha só. Olha o que nós vimos. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A negativo, concavidade para baixo. Então, eu vou ter que fazer aqui. Quem que é o A? O A é o que acompanha o x ao quadrado. O A equivale a 1. 1 é positivo. Então, a concavidade voltada para cima. Por quê? Pois o valor de A é maior que 0, né? Porque o A é igual a 1, maior que 0. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Concavidade voltada para cima, pois o valor de A é maior que 0. A igual a 1, não é? Ó? A igual a 1. Olha a letra B. Menos x ao quadrado menos x mais 6. Essa função aqui, a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo? Voltada para baixo, né? Ó, ela é voltada para baixo porque o A aqui ó, é menos 1. O A é menor que 0. Então, vocês vão escrever isso em cada uma dessas. Partindo do princípio de que a altura H da barragem de uma usina hidrelétrica pode ser em função da velocidade de da queda da água, da gravidade G, local é representada pela expressão. O gráfico que melhor representa esta função, nós já vimos que a função quadrática, ela é o quê? Ela é uma parábola, né? Ó, nós vimos aqui que ela é uma função, que ela é em formato de parábola. Aquela voltinha, assim, tanto para cima como para baixo. Nós vimos que essa função aqui, ó, é uma função quadrática, não é? Ó? O V está elevado ao quadrado. Mesmo que está sendo dividido, mas a função ela é uma função quadrática porque está elevado ao quadrado. Então, nós estamos vendo aqui esta função, qual que é melhor representa uma função do segundo grau, uma função quadrática. Qual desses gráficos aqui melhor representa uma função quadrática? E aí vocês vão assinalar a alternativa. Questão número 3. Construa o gráfico das seguintes funções do segundo grau. Como que você vai construir esse gráfico aqui do número 3? Então, por exemplo, letra A. Letra A é y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. É uma função do segundo grau, correto? Como que você vai construir? Do mesmo jeito que lá no exemplo do gráfico que a gente estudou anteriormente, você vai jogar valores para x. Vamos colocar aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou fazer dessa forma, tá? E quem que é meu y? Meu y, então, você vai jogar aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2. Ó, o negativo vem junto, tá? Mais 6, correto? Quanto que vai dar isso daqui, então? Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2 dá 10, né? Vai dar 10. Menos com menos dá mais. Mais 6. Então, aqui eu tenho que 4 mais 10 dá 14, mais 6 dá 20. Correto? Então, eu tenho o meu valor
Quando x é menos 2, y é 20. Menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 6. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Ó, 1 positivo, porque menos 1 com menos 1 dá mais 1, né? 5 vezes 2 dá 10, menos com menos dá mais 10. Não, desculpa, aqui é 1, né? 5 vezes 1 dá 5, certo? Menos com menos dá mais. Mais 6. Então, vai ficar 5 mais 1, 6. 6 mais 6 dá 12. Correto? Então, nós temos os valores ali. Vamos continuar. Continuando, que eu já me adiantei aqui. Então, eu coloquei valores para 0, 1 e 2. Então, deu 6, ó. 0 ao quadrado é 0. 5 vezes 0 é 0. E 6 mais 6, então, vai dar 6. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Mais 6 dá 6, que é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10, né? Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Mais 6, que é igual a 0. E aí, eu coloquei esses valores, aí depois eu coloquei um 3 assim para ficar melhor para vocês visualizarem o gráfico, tá? Então, meu gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Claro que aqui tá feio, mas vocês podem melhorar. Então, do menos 2 quando é x, 20y. Menos 1, 12. Quando é 0, 6. Quando é 1, 2. Quando é 2, é 0. Então, coloca aqui, ó. Quando for 3, também é 0. Quando for 4, vai dar 2. Então, meu gráfico, como, ó, olha só. O meu x, o meu a, não é positivo, não vale 1, o meu a. Então, a concavidade, ela é para cima. Então, eu desenho o meu gráfico aqui, ó, para cima, tá ok? E aí, vocês vão fazer também na letra B, C, D, E e F, a mesma coisa. Coloca valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, de cada um desses, e substitui no lugar do x o valor aqui que vocês têm e achem o resultado. Achou o resultado? Monta o gráfico. Por exemplo, na C, ó, é menos 1. Então, meu gráfico ele é a concavidade para baixo. Então, vocês vão desenhar a concavidade dele para baixo, tá bom? Ok? Então, Então, vamos continuar. Na questão número 2, o que é a raiz ou zero da função? Chama-se raiz ou zero da função polinomial do segundo grau. Então, nós sabemos que a forma da função polinomial é essa, com a diferente de zero. Os números reais x, tais que f de x é igual a zero. Do mesmo jeito, quando a gente achou na função do primeiro grau, que x menos 3 para achar a raiz, você tinha que igualar a zero, e x é igual a 3, certo? Passava para lá, então x é igual a 3, achei a minha raiz. Do mesmo jeito, você vai fazer com a raiz ou zero da função quadrada, você vai determinar ela igualando a zero. Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 6x mais 5. Como que eu acho a raiz dessa função? Igual a zero. Igualei a zero, ela formou uma equação do segundo grau. E nós vimos que equação do segundo grau se resolve como? Por Bhaskara, né? Olha lá, ó. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, né? Então, eu tenho aqui a minha fórmula da Bhaskara, que calcula os dois valores de x, ou seja, quais são os zeros da função. Então, quem que é o meu a? O meu a é o que acompanha o x ao quadrado, 1. Quem que é o b? Menos 6. Quem que é o c? O 5. Então, a gente vai resolver isto agora, tá bom? Resolvendo a minha equação do segundo grau, né, que é igual a zero da minha função, então eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, Bhaskara, tá? Quem que é b? Menos 6, então é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é o
5. Pessoal, o sinal sempre vem junto, tá? Então, menos 6 ao quadrado dá 36. Por quê? Menos 6 vezes menos 6, 36, menos com menos dá mais, né? Menos 4 vezes 5 dá menos 20, né? Ó, e 1 também, menos 20. Então, 36 menos 20 dá que delta é 16. Achando os valores de x, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Menos, galera, é da fórmula, tá? Ó, é da fórmula. Então, menos, quem que é b? Menos 6. Então, menos 6. Mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes o a, que é o número 1, né? Quando não tem número aqui, ó, é 1, tá? Número 1. Menos com menos dá mais. Mais ou menos, raiz de 16 é 4 dividido por 2. E aí você acha os dois valores de x. X' dá 6 mais 4 dividido por 2 dá 5. X duas linhas, 6 menos 4 dividido por 2 dá 1. Ok? Sabendo disso, eu achei as minhas raízes, né? Ou zero da função quadrática, né? Então, a interpretação geométrica é o seguinte. As raízes que eu achei da minha equação do segundo grau, que é o 5 e o número 1, são as abscissas dos pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Então, quando o x for 1 e o x for 5, nesse ponto aqui, ó, eles são os vértices, ou seja, é aonde a minha parábola ela corta o meu eixo x. Então, está determinando ali a raiz ou zero da função quadrática, ou seja, bem dentro desses dois pontos, os dois valores de x que eu encontrei, ela vai interceptar a minha reta, tá? Então, as raízes, então, ali, ó, essas raízes que eu encontrei, o 5 e o número 1, são os pontos em que intercepta o eixo x. Então, são os valores de x que, na onde eu formar minha parábola, ela vai cortar bem nesse ponto aqui a minha reta x. E o número 4, você vai determinar os zeros ou as raízes das funções. Então, na letra A, x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, você vai determinar aqui, ó, o zero à raiz. Vai igualar a zero, né, ó? Vai igualar a zero essa função, igualar a zero e resolver em forma de Bhaskara, tá, ó? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, quem que é b? Menos 4. Quem que é a? O número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem número é 1. E o c, menos 5. Acha o delta e joga os valores do x aqui. E acha o x' e o x, duas linhas, tá bom? Então, aí você vai achar as raízes desta função. Observação. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para delta, chamando de discriminante. Esse delta, que o valor que eu acho dele no final, igual que no exemplo anterior, ele é chamado de discriminante, ou seja, se esse delta for positivo, né, o delta ali igual que a gente achou foi 16, há duas raízes, que é o número 1 e o número 5 que nós achamos, distintas, tá? Se esse delta for zero, esse discriminante for zero, só há uma raiz real, tá? Ou seja, há duas raízes reais iguais, só há uma raiz real. Ou seja, o valor de x' e x duas linhas são iguais, tanto para um quanto para outro. Então, ele vai passar a parábola somente num ponto desse x. E quando o delta for negativo, não há nenhuma raiz real, porque não existe raiz de número negativo, tá bom? Então, aqui eu vou ter esse valor aqui, esse discriminante. Eu chamo isso daqui de discriminante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da atividade número 4 da quarta quinzena aqui de matemática, ok? Até mais, galera. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.